Hoje vou resumir outro livro de Robert Kiyosaki chamado Desenvolva Sua Inteligência Financeira. Seja genial com seu dinheiro. De acordo com Kiyosaki, existem 5 inteligências financeiras básicas. Se você quer ficar rico e, mais importante, permanecer rico, você precisa ter todos os 5. Inteligência financeira número 1. Ganhando mais dinheiro. Se você estiver com uma dor de dente, isso significa que há algum problema com seus dentes. Para resolver o problema e acabar com a dor, você precisa ir ao dentista. Da mesma forma, se você não está ganhando dinheiro suficiente, isso significa que você tem um problema com o dinheiro. Se você começar a resolver seus problemas com o dinheiro, a dor de não ter dinheiro suficiente vai acabar, e assim como a dor de dente. Por exemplo, digamos que você queira melhorar suas habilidades de venda, mas é muito tímido e não lida muito bem com a rejeição. Este é um problema bastante sério que impede muitas pessoas de trabalharem com vendas. Se você fizer cursos ou ler livros e resolver esse problema, você se tornará um vendedor melhor, o que significa que venderá mais e ganhará mais dinheiro. O motivo pelo qual você começará a ganhar mais dinheiro é porque resolveu um problema. Então, acho que você concordaria que resolver problemas financeiros o ajuda a ganhar mais. Se esse é o caso, então quanto mais problemas você resolver, mais você vai ganhar e maior será a sua inteligência financeira número 1. O caminho para ganhar mais dinheiro é mais ou menos assim. Primeiro, você começa a solucionar problemas menores. São geralmente problemas em um nível pessoal, como falta de conhecimento sobre certos assuntos ou falta de autoconfiança, etc. Depois, você começa a resolver os problemas mais complexos. É como um jogo. Sempre que você soluciona uma situação, passa para a próxima fase, onde há outro problema esperando para ser resolvido por você. Quanto mais problemas financeiros você resolve, mais inteligente se torna e mais dinheiro você ganha. Pode funcionar ao contrário também. Quanto mais problemas você ignorar, menos dinheiro você terá. Você deve resolver seus problemas financeiros o quanto antes, ou então chegará um momento em que você será forçado a fazer coisas que não quer. E aí você vai se arrepender de não ter resolvido o problema enquanto ele ainda era pequeno. Certa vez ouvi uma história interessante sobre a importância de resolver problemas assim que eles surgem. É uma história sobre um fazendeiro e um galo. Um dia, o fazendeiro se aproxima do galo e diz: "De agora em diante, quero que você pare de cantar pela manhã. Se eu ouvir você cantar novamente, vou arrancar todas as suas penas." O galo não diz nada e para de cantar pelas manhãs, como o fazendeiro pediu. Um tempo passa e o fazendeiro volta e diz: "Quer saber? De agora em diante quero que você caminhe como uma galinha, ou então vou arrancar todas as suas penas." De novo, o galo não responde, começa a caminhar e se comportar como uma galinha. Ele começa a passar mais tempo com as galinhas e até se esquece que é um galo. Mas alguns meses se passam e o fazendeiro volta novamente com outro pedido e diz: "A partir de agora quero que comece a pôr ovos como as outras galinhas, senão vou arrancar todas as suas penas e fazer uma sopa de você." Nesse momento, o galo percebe que ele deveria ter protestado, se recusado quando o fazendeiro fez o primeiro pedido para resolver o problema. Agora já é tarde e ele está sendo forçado a fazer algo que é impossível. Pode parecer história boba para você, mas todos os dias as pessoas são forçadas a fazer coisas das quais não se orgulham, trabalham para pessoas ou empresas que odeiam, mas continuam fazendo mesmo assim porque precisam colocar comida na mesa e sustentar suas famílias. Kiyosaki diz que muitas pessoas querem mais dinheiro, mas não querem passar pelo processo de solucionar os problemas. Por exemplo, para você se tornar um médico, há um longo e rigoroso processo de educação e treinamento. Muitas pessoas sonham em se tornar médicos, mas o processo para chegar lá as intimida. O que muitas pessoas não percebem é que é o processo que as torna ricas, não o dinheiro. Para se tornar rico, você deve fazer as pazes com o fato de que os problemas nunca irão completamente embora. Cada vez que você encontrar uma solução, outro problema surgirá. O segredo é perceber que o processo de solucionar esses problemas te tornará rico. E quando você começar a resolver não apenas seus problemas, mas os dos outros também, então o céu será o limite. Simplificando, há trilhões de maneiras de ganhar mais dinheiro porque há trilhões, ou até mesmo infinitos, problemas para serem resolvidos. Quando Kiyosaki era um menino, seu pai rico disse: "Os problemas financeiros tornam você mais inteligente se os resolver." Ele também disse: "Se você resolver seu problema com o dinheiro, sua inteligência financeira aumentará."
E quando sua inteligência financeira aumentar, você se tornará mais rico. Se você não resolver seus problemas financeiros, eles te levarão a uma série de outros problemas e você ficará mais pobre. Pai Rico usava um exemplo de ter uma dor de dente para ilustrar o que ele queria dizer com um problema leva a outros. Ele dizia, ter um problema financeiro é como ter uma dor de dente. Se você não resolver a dor de dente, ela fará você se sentir mal. Se você se sentir mal, você não tem um bom desempenho no trabalho, porque ficará irritado. Não resolver o problema da causa da dor de dente pode levar a outras complicações médicas, porque é provável que os germes se multipliquem e se espalhem a partir da sua boca. Um dia você vai acabar perdendo o emprego, pois tem faltado ao trabalho com frequência devido aos seus problemas de saúde crônicos. Sem o emprego, você não consegue pagar o aluguel. Se você não conseguir pagar o aluguel, ficará sem um local para morar e então estará na rua, com a saúde comprometida, procurando comida em latas de lixo. E você ainda está com dor de dente. Sim, este pode ser um exemplo extremo, mas Kiyosaki diz que guardou essa história com ele. Eu percebi, ainda jovem, a importância de solucionar os problemas e o efeito dominó causado quando os ignoramos. Muitas pessoas não resolvem seus problemas financeiros quando eles ainda são pequenos, no estágio dor de dente. Inteligência financeira número 2. Protegendo o seu dinheiro. A inteligência financeira número 1 é medida por quanto dinheiro você ganha, enquanto a inteligência financeira número 2 é medida por quanto dinheiro você mantém com você. Por exemplo, uma pessoa ganha $200 mil por ano tem uma inteligência financeira número 1 maior do que alguém que ganha $100 mil por ano. No entanto, se a primeira pessoa perde 50% da sua renda com impostos, mas a segunda pessoa perde apenas 15%, então isso significa que ela tem uma inteligência financeira número 2 maior do que a primeira pessoa. Proteger seu dinheiro de predadores financeiros é essencial. Como muitos sabem, o mundo está cheio de pessoas e organizações esperando pela oportunidade de servirem a si mesmas com o seu dinheiro. Muitas dessas pessoas e organizações são especialmente espertas e poderosas. Se elas forem mais espertas que você ou tiverem mais poder do que você, elas ficarão com o seu dinheiro. É por isso que a inteligência financeira número 2 é tão importante. Kiyosaki conta que, quando era apenas um garoto, seu pai rico o ensinou a importância de proteger seu dinheiro com um exemplo simples. Ele disse: um fazendeiro precisa proteger sua plantação contra coelhos, pássaros e insetos. Coelhos, pássaros e insetos são ladrões para um fazendeiro. Usar a ideia de que coelhinhos eram ladrões serviu como uma lição poderosa. Coelhos são bonitinhos e fofinhos, eles parecem inofensivos e no mesmo vale para passarinhos. A razão pela qual ele usou criaturas fofas como coelhos e pássaros foi para deixar claro que alguns dos maiores ladrões da nossa fortuna pessoal não são apenas bandidos, criminosos ou fora da lei. Ele usou coelhinhos e pássaros porque ele queria que lembrássemos que alguns dos maiores predadores financeiros são pessoas e organizações que amamos, respeitamos e em quem confiamos. São pessoas ou organizações que pensamos que estão do nosso lado, que estão atrás de nós, nos protegendo. Pai Rico disse: a razão pela qual tantas pessoas ficam atrás de nós é porque é mais fácil acessar nossos bolsos nesta posição. Um dos motivos de tantas pessoas terem problemas financeiros é que há muitas mãos com acesso aos seus bolsos. A lista do Pai Rico de predadores financeiros é a seguinte: Predador 1. Burocratas. Como sabemos, impostos são nossa maior despesa. A função do Departamento de Impostos é pegar o seu dinheiro e entregá-lo para um burocrata do governo, que irá gastá-lo. O problema com a maioria dos burocratas é que eles são muito bons em gastar dinheiro, mas eles não sabem como ganhar dinheiro e pode ser justamente por isso que eles escolhem se tornar burocratas. Se eles soubessem como fazer dinheiro, eles provavelmente seriam empresários, não burocratas. Como não sabem ganhar dinheiro, mas adoram gastá-lo, burocratas passam muito tempo pensando em maneiras criativas de conseguir o nosso dinheiro através dos impostos. Como você sabe, já pagamos impostos sobre nossa renda, nossos investimentos, imóveis, carros, combustível, viagens, roupas, refeições, bebidas, cigarros, empresas, educação, etc. Pagamos impostos sobre impostos. Pagamos impostos sobre coisas que nem sabemos. Esses impostos são vendidos para nós como se fossem bons para a sociedade, e alguns são mesmo. Os problemas sociais, no entanto, ficam cada vez maiores porque os burocratas não sabem como resolver problemas. Eles só sabem como jogar dinheiro nos problemas. Antes de você ficar nervoso por causa do que eu acabei de dizer sobre impostos, é importante ressaltar que Kiyosaki não é contra o governo ou contra o pagamento de impostos. Como o Pai Rico disse, impostos são o preço de viver em uma sociedade civilizada.
Eles pagam escolas e professores, bombeiros e proteção policial, sistema judiciário, militares, estradas, aeroportos, inspeção sanitária, etc. A frustração do pai rico com os impostos era que os burocratas raramente resolviam os problemas que encontravam, o que significa que os impostos continuavam sempre aumentando. Como os impostos continuam aumentando, a filosofia do pai rico era: o trabalho de um burocrata é colocar as mãos no seu bolso o máximo possível, legalmente, e o seu trabalho é garantir que eles tirem o mínimo possível, legalmente. Infelizmente, muitas vezes são as pessoas que ganham menos que pagam maior porcentagem em impostos. Em um evento, Warren Buffett disse o seguinte sobre impostos: nós, as 400 pessoas sentadas aqui nesta sala, pagamos uma parte menor da nossa renda em impostos do que nossas recepcionistas ou faxineiras. Se você faz parte do 1% das pessoas mais sortudas do mundo, é o seu dever para com o resto da humanidade pensar nos outros 99%. O autor diz que, se você deseja proteger seu dinheiro contra os impostos, então você precisa entender como diferentes tipos de rendimentos são tributados. Existem 3 tipos diferentes de renda: salário, ganho de capital e passiva. Caso você não saiba, a renda-salário é a renda que você recebe por trabalhar para uma empresa ou para alguém, 8 horas por dia. Ganho de capital é a renda que você obtém por possuir ações e títulos. Por fim, a renda passiva é aquela que você obtém por possuir ativos, que lhe trazem dinheiro constantemente, sem trabalhar. Um exemplo pode ser o mercado imobiliário. Trabalhar por um salário não permite muita proteção contra impostos. Por outro lado, o ganho de capital e a receita passiva fornecem maior proteção. Essa é uma das muitas razões pelas quais Kiyosaki é contra depender de rendimentos do trabalho. Predador número 2. Parceiros ou parceiras. É uma loucura pensar que a vida consiste em viver feliz para sempre. Felizes para sempre só acontece nos contos de fada. Na vida real, as coisas mudam. E é por isso que as estratégias de saída são importantes quando se trata de qualquer coisa de valor. Sei que pode ser desconfortável pedir um acordo pré-nupcial antes de se casar com um homem ou uma mulher dos seus sonhos, mas é a coisa financeiramente inteligente a se fazer, especialmente nesse momento em que a taxa de divórcio é de 50%. Ao abrir uma empresa com um novo parceiro de negócios, sei que pode ser difícil pensar em um acordo de compra e venda ou um acordo de dissolução de negócios quando se está apenas começando, mas é financeiramente inteligente pensar na sua saída antes de entrar em um acordo. Nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. A morte é a nossa saída final. É um outro momento em que aparecem os predadores. Ou talvez devesse dizer os abutres. Se você é rico, não ter inteligência financeira pode sair caro para as pessoas que você ama. Sua família, amigos e o governo comparecerão ao seu funeral se você for rico. Os netos dos filhos do seu cunhado, filhos que você nunca conheceu, de repente se tornam família e vêm chorar no seu velório. Se você tem uma inteligência financeira alta, a porcentagem do seu dinheiro que seus parentes receberão será controlada por você, mesmo depois que você tenha seguido em frente. Predador número 3. Advogados. Você deve se lembrar da pessoa que processou o McDonald's alegando que o café estava quente demais. Esse é um exemplo de um predador financeiro que usa o sistema judiciário para pegar o seu dinheiro. Milhões de pessoas estão esperando por qualquer pretexto para processar alguém e enriquecer. Existem advogados cujo único objetivo na vida é levá-lo ao tribunal e pegar seu dinheiro. Sabendo que estes predadores estão sempre prontos para atacar, há 3 coisas que uma pessoa financeiramente inteligente deve fazer. 1. Não guarde nada de valor em seu nome. Foi o pai pobre que disse com orgulho: minha casa está em meu nome. Pessoas financeiramente inteligentes não teriam suas casas em seus nomes. 2. Compre um seguro de responsabilidade pessoal imediatamente. Lembre-se de que você não poderá comprar um seguro quando precisar dele. Ninguém vende seguro contra incêndio para uma casa que está pegando fogo. 3. Mantenha ativos de valor em tipos de empresas boas, como o LTDA, Sociedade Limitada. Também existem tipos de pessoas judiciais ruins, como empresas individuais e as sociedades gerais. Ironicamente, a maioria dos proprietários de pequenas empresas está em pessoas jurídicas ruins. Predador número 4. Corretores. Corretor é uma palavra para vendedor. No mundo financeiro, há corretores de ações, títulos, imóveis, financiamentos, negócios, etc. Um dos problemas hoje em dia é que a maioria das pessoas está recebendo aconselhamentos financeiros de vendedores e não de pessoas ricas.
E se você encontrar um corretor rico, você deve perguntar se aquele corretor ficou rico através da sua habilidade de vendas ou da sua habilidade financeira. Warren Buffett certa vez disse: Wall Street é o único local onde as pessoas vão de Rolls Royce para pedir conselhos financeiros para as pessoas que andam de metrô. Aqui estão algumas dicas para escolher um corretor melhor. 1. Em qualquer área que você esteja investindo ou fazendo negócios, primeiro é necessário se educar. Ter mais conhecimento permitirá que você possa diferenciar um corretor instruído de um vendedor. 2. Verifique se o corretor está interessado em construir relacionamentos ou apenas em fazer uma venda. Por exemplo, uma vez comecei a trabalhar com um corretor de imóveis e ele parecia uma pessoa interessada em construir relacionamentos. Eu estava começando a considerar a possibilidade de fazer outro projeto com ele. Porém, assim que assinei o contrato de compra, ele parou de atender minhas ligações e me transferiu para um assistente. Este é um exemplo de um mau corretor que está apenas interessado em fazer transações e então seguir para outro cliente. Também tenho um corretor incrível que uso para comprar ouro e prata. Sempre que esse corretor está visitando a cidade onde moro, ele quer marcar um almoço comigo. Discutimos muitas coisas e ele está sempre tentando ajudar de todas as formas possíveis. Além disso, sempre que eu quero, posso simplesmente pegar o telefone e ligar para ele. 3. Descubra se eles investem no que vendem. Afinal, por que você deveria investir no que eles estão vendendo se o próprio corretor não tem confiança para investir nisso? O quinto predador financeiro são as empresas. Todas as empresas têm algo para vender. Se não venderem, estarão fora do mercado. Eu frequentemente pergunto a mim mesmo: o produto ou o serviço dessa empresa está me deixando mais rico ou mais pobre? Em muitos casos, o produto que você está consumindo não está te deixando mais rico, está apenas deixando a empresa mais rica. Inteligência financeira número 3. Orçando o seu dinheiro. Orçamento é um plano de coordenação de recursos. Quando se trata de orçamento, há dois termos importantes a serem lembrados: déficit orçamentário e superávit orçamentário. Um déficit orçamentário é um excesso de gastos em relação à receita, e um superávit orçamentário há um excesso de receita em relação aos gastos. Todo mundo quer ter um superávit orçamentário, mas na realidade a maioria tem um déficit orçamentário. Até mesmo a maioria dos governantes ao redor do mundo opera em déficit. Existem duas formas de se obter um superávit orçamentário. A primeira é cortando despesas, a segunda, aumentando a renda. A maioria das pessoas e empresas escolhe a primeira opção, cortar despesas. Mas Kiyosaki acha que você deve se concentrar em aumentar sua renda em vez de cortar despesas. E para aumentar a renda é preciso aumentar os gastos, não reduzir. Eu sei no que você está pensando agora. Você está pensando como o aumento das despesas vai me ajudar a criar um superávit orçamentário quando já estou em déficit. Bem, quando Kiyosaki fala sobre aumento de despesas, ele fala sobre dois tipos de despesas específicas. O primeiro tipo de despesa é aquele que pode ajudá-lo a gerar renda extra. Por exemplo, se você tem uma loja, mas não está vendendo produto suficiente, deve gastar mais em promoção e marketing, em vez de cortar as despesas de marketing. O segundo tipo de despesa que você deve aumentar é aquela que você paga a si mesmo. Você provavelmente conhece o conceito chamado pague a si mesmo primeiro. Então, não vou falar muito sobre isso. Vou colocar um link para esse vídeo na tela. A ideia básica é toda vez que você ganhar dinheiro, você deve pagar a si mesmo antes de pagar qualquer outra pessoa. O autor afirma que o dinheiro que você paga a si mesmo deve ser visto como uma despesa e priorizado em relação às outras despesas. Mesmo se você operar em um déficit, deve-se pagar primeiro porque é a despesa que será usada para criar ativos na coluna de ativos. A coluna de ativos é a sua coluna e você deve sempre cuidar dela. Sei que a maioria de vocês concorda com a lógica que estou dizendo, mas falar é mais fácil do que fazer. Então, deixe-me contar como o autor e sua esposa, Kim, lidaram com essa situação. Kiyosaki diz: logo depois de nos casarmos, tivemos os mesmos problemas financeiros que muitos recém-casados têm. Tínhamos mais despesas do que receita. Para resolver esse problema, contratamos Betty, a contadora. Betty foi instruída a retirar 30% de toda a receita como despesa e colocar dinheiro na coluna de ativos. Usando números simples como exemplo, se tivéssemos R$1.000 em receita e R$1.500 em despesa, Betty deveria pagar 30% dos R$1.000 e colocar esse dinheiro na coluna dos ativos. Com R$700 restantes, ela deveria pagar os R$1.500 de despesa. Betty quase teve um ataque. Ela pensou que éramos loucos. Ela disse: vocês não podem fazer isso. Vocês têm contas a pagar. Ela quase pediu demissão. Veja, Betty era uma ótima contadora, mas orçava como uma pessoa pobre.
Ela pagava a todos os outros primeiro e a si mesma por último. Como raramente sobrava alguma coisa, ela não pagava nada para si mesma. Seus credores, o governo e banqueiros eram mais importantes do que a Beth. Beth discutiu e resistiu. Todo o seu treinamento dizia a ela para pagar todos os outros primeiro. A ideia de não pagar as dívidas ou impostos a deixava com as pernas bambas. Eu finalmente a fiz entender que ela estava nos fazendo um favor, ela estava nos ajudando. Expliquei a ela que ela estava nos ajudando a resolver um problema muito grande, o problema de não termos dinheiro suficiente. E como você sabe, resolver problemas nos torna mais inteligente. Quando ela entendeu que estava realmente gerando receita por meio de despesas, ela se dispôs a seguir nosso plano de criar um superávit orçamentário. Para cada dólar de renda, Beth pegaria 30 centavos e o colocaria nas economias e investimentos. Ela sabia que economizar e investir eram despesas necessárias para criar um superávit. Era a nossa primeira e mais importante despesa. Com os 70 centavos de cada dólar restantes, ela deveria pagar impostos. Obrigações como nossa hipoteca e parcelas do carro, e não nossas contas como eletricidade, água, comida, roupas, etc. Não preciso dizer que, por muito tempo, ficávamos em dívida todos os meses. Embora tivéssemos pagado a nós mesmos primeiro, não tínhamos dinheiro suficiente para pagar os outros. Houve alguns meses que Kim e eu deixamos $4.000 de dívidas para trás. Poderíamos ter pego $4.000 de nossos ativos, mas esse era nosso dinheiro. A coluna de ativos pertencia a nós. Em vez de entrar em pânico, Beth foi instruída a sentar-se conosco e nos dizer o quanto tínhamos de dívida a cada mês. Depois de respirar fundo, Kim e eu diríamos: é hora de voltar à inteligência financeira número 1, ganhar mais dinheiro. Com isso, Kim e eu fazíamos de tudo o que podíamos para ganhar mais dinheiro. Kim, que tem experiência em marketing, ligava para empresas e oferecia consultas sobre planos de marketing. Ela também trabalhava como modelo e com vendas para marcas de roupas. Ofereci-me para dar aulas de investimento ou vendas e marketing. Por alguns meses, treinei equipes de vendas em uma imobiliária local. Consegui até mesmo ganhar algum dinheiro ajudando uma família a se mudar e limpando algumas terras para outra família. Em outras palavras, engolimos nosso orgulho e fizemos de tudo para ganhar dinheiro extra. De alguma forma, sempre conseguimos e, de alguma forma, Beth permaneceu conosco e nos ajudou com nosso problema, solução e processo, embora ela se preocupasse mais conosco do que nós. Infelizmente, Beth nos ajudava, mas não estava disposta a ajudar a si mesma. A última vez que tivemos notícia dela, ela havia se aposentado e ido morar com sua filha solteira. Elas compartilham despesas e não têm superávit orçamentário. Inteligência financeira número 4. Alavancando seu dinheiro. Em termos muito simples, a definição de alavancagem é fazer mais com menos. Uma pessoa que coloca dinheiro no banco ou em uma conta de poupança não tem alavancagem. Será apenas dinheiro da pessoa. Compare com a compra de um imóvel. Se os bancos exigem que você dê 20% de entrada para a compra de um imóvel, isso significa que cada dólar que você colocar, o banco colocará $4. A alavancagem ajuda você a obter retornos mais elevados. Muitos consultores financeiros dirão que a alavancagem é arriscada. Kiyosaki acha que isso é absolutamente falso. A alavancagem somente será arriscada quando as pessoas investirem em ativos sobre os quais não têm controle. A palavra-chave aqui é controle. Se uma pessoa tem controle, a alavancagem pode ser aplicada com bem pouco risco. A razão pela qual a maioria dos consultores financeiros diz que retornos mais altos significam riscos mais altos é simplesmente que eles vendem apenas investimentos que permitem pouco controle. Como a maioria dos planejadores financeiros coloca a pessoa em investimentos nos quais elas não têm controle, elas não devem usar a alavancagem. Usar a alavancagem para investir em algo que você não controla seria como comprar um carro sem volante e pisar no acelerador. A principal falha dos ativos de papel, como por exemplo poupanças, ações, títulos, índices e fundos mútuos, é a falta de controle. E como você não tem controle, é difícil e arriscado aplicar alavancagem. Os bancos sabem muito bem disso. E é por isso que é muito difícil conseguir um empréstimo bancário para investir nos mercados de ações. Neste momento, você provavelmente está se perguntando de que tipo de controle Kiyosaki está falando. Bem, ele fala principalmente sobre o controle de 4 áreas: receita, despesa, ativo e passivo. Por exemplo, se você tem algum tipo de empresa, provavelmente tem controle sobre todos os 4 deles. Ao promover melhor sua empresa e fazer um marketing melhor, você poderá vender mais e aumentar sua receita.
Ao usar sistemas de automação, você pode diminuir as despesas de mão de obra. Ao negociar taxas de juros mais baixas ou consolidar seus empréstimos, você pode diminuir a taxa de juros dos seus empréstimos e assim por diante. A alavancagem não é apenas sobre dinheiro, há outros tipos também. Produto pode ser usado como alavancagem. Por exemplo, se você é médico, é difícil de você alavancar seu valor se os pacientes vierem apenas para vê-lo. Mas se você descobrir a cura para alguma doença ou um novo tipo de medicamento, sua inteligência médica pode ser alavancada por meio de um produto. O conhecimento de outras pessoas é um exemplo de alavancagem. Por exemplo, se você não é bom em editar vídeos, pode contratar alguém que consiga terminar trabalhos em 1 hora em vez de gastar 20 horas para fazer você mesmo. Outro exemplo de alavancagem é usar o tempo das outras pessoas. Se você dirige uma empresa, provavelmente há muitas tarefas que não são importantes, mas ainda precisam ser realizadas. Ao terceirizar essas tarefas, você está alavancando o tempo. Pessoas de sucesso usam muito isso para expandir seus negócios. Sem o tempo de outras pessoas, seria quase impossível alcançar um sucesso significativo. Imagine Jeff Bezos cozinhando suas próprias refeições, limpando sua casa, lavando sua louça e dirigindo seu carro o tempo todo. Se ele fizesse isso, a Amazon não existiria hoje e ainda seria uma pequena livraria online. Um exemplo final de alavancagem pode ser sua rede. Conhecer as pessoas certas ou ter acesso às pessoas certas pode ser um fator essencial para o sucesso. Por exemplo, digamos que você deseja criar um canal de YouTube, mas não tem ideia como criar um canal de sucesso. Você conversa com um amigo e ele diz que conhece pessoalmente um youtuber muito bem sucedido e que pode marcar um encontro para que você faça perguntas. Esta é a forma mais simples de usar sua rede como forma de alavancagem. Inteligência financeira número 5. Aprimorando suas informações financeiras. Se você estiver em uma guerra, informações podem ser a diferença entre a vida e morte. E se está em um mundo de negócios, informações podem significar a diferença entre ser rico ou pobre. Com apenas um pouco de dinheiro, algumas informações e vantagens da tecnologia, crianças têm se tornado bilionários. Os fundadores do Facebook, do Instagram e do YouTube provaram isso. Ter acesso à informação pode ser uma grande vantagem, da mesma forma que informações insuficientes ou erradas podem ser um grande risco. A má informação cria pessoas pobres. Muitas pessoas estão passando por dificuldades porque estão usando informações da era industrial ou agrária na era da informação. Exemplos de informação da era industrial são ideias como preciso de uma boa educação para conseguir um emprego bem remunerado. Hoje, a boa notícia é que a informação é abundante e gratuita, e a má notícia é que a informação é abundante e gratuita. A quantidade de informação dobra a cada 18 meses. O que você aprendeu hoje pode ser obsoleto daqui a 18 meses. É por isso que você precisa constantemente se educar e atualizar o que já sabe. Usar informações obsoletas é como consumir alimentos vencidos. A maioria de nós verifica a data de validade do iogurte que compramos, mas raramente verificamos nosso cérebro para ver se o conhecimento que temos está vencido ou não. Kiyosaki acredita que esta é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas estão financeiramente doentes hoje. O autor não fornece dicas práticas sobre como melhorar a inteligência número 5. Tive a sensação de que este capítulo se tratava apenas de histórias aleatórias reunidas apenas para formar mais um capítulo. No geral, achei o livro bastante útil, mas, como de costume, o autor repete informações com frequência, o que pode ser bastante irritante. Por isso, procurei fornecer novas informações que não se repetem em seus outros livros que já consumi no canal. Se você gostaria de ver esses resumos, dê uma olhada na playlist que vê na tela. Obrigado por assistir!